Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Débora. Bom dia, Rafael. Estão me ouvindo direitinho? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Beleza, Rafael, obrigado. Bom dia, Matheus. Bom dia, professor. Beleza. Maria Eduarda, bom dia. Aguardar um minutinho aí para o pessoal entrar para a gente continuar. Onde nós paramos ontem. Bom dia, Eric. Deixa eu ver o pessoal chegar aí umas minutinhos. Que a gente continua. Pronto, vamos lá, pessoal. Vamos começar então. Ontem nós paramos no calor latente e no finalzinho da aula eu disse para vocês sobre a curva de aquecimento, tá? Que é um gráfico no qual você observa as transformações que a substância está sendo submetida e as variações de temperatura. Então, um gráfico que expressa tanto o calor específico quanto o calor latente. Mostra a variação de temperatura e a mudança de fase das substâncias. Tá certo? Só um minutinho aí, pessoal. Laura, tá me atrapalhando aqui, Laura. Diminui esse som aí, por favor. Desculpe aí, que minha filha entrou ali com a aula dela ligada no celular, tá me atrapalhando. Bom, então vamos lá. Aí o que acontece? A curva de aquecimento é sempre um gráfico no qual você tem representado a temperatura versus a quantidade de calor. Então, temperatura em graus centígrados, nesse caso aqui, versus a quantidade de calor em calorias, tá? E aí, o que acontece? Você observa que a curva é de aquecimento porque ela está para cima, demonstrando uma variação positiva de temperatura. Então, a temperatura era menos 20, subiu para 0, depois até 100, passou para 120, tá? Então, você tem aqui uma curva de aquecimento. Essa curva também pode ser uma curva de resfriamento. Essa curva de resfriamento, ela vai acontecer o contrário, ela vai estar para baixo. Você vai ter a temperatura inicial maior do que 0 e o gráfico vai descendo com a temperatura reduzindo para valores até possivelmente menores do que 0. Depende do que ele está representando.
essa curva de aquecimento, ela está representando o aquecimento da água. Você tem gelo a menos 20 graus, e esse gelo ele vai ser aquecido até uma temperatura de 120 graus, tá certo? Então, o que, que vai acontecer? Você tem o gráfico mostrando a variação de temperatura, tá certo? E, consequentemente, as quantidades de calores que a substância está absorvendo, tá certo? Observem o gráfico aí, vocês vão ver. Menos 20, o gelo, a água está em estado sólido. Se eu fornecer calor, a água vai permanecer no estado sólido até sua temperatura subir para 0 graus Celsius. Quando isso acontecer, nós teremos a água atingindo o ponto de fusão. Então, de menos 20 até 0, você tem calor específico. A substância está utilizando o calor fornecido para variar a temperatura, aumentar de menos 20 para menos 15, menos 10, menos 5, até chegar em 0, certo? Então, nesse primeiro trecho do gráfico, a gente consegue identificar nitidamente que a água vai estar no estado sólido, porque abaixo de 0 a água se encontra no estado sólido, e você tem nessa quantidade de calor aqui até o início da fusão, que é igual a mc ΔT, porque você vai calcular a quantidade de calor em cima do calor específico, já que a substância está apresentando variação de temperatura. A partir do momento que atingiu 0 graus, então no trecho 1 é sólido. 0 graus, você observa que é um trecho 2. Nesse trecho aqui, você vai ter a substância, né, em fusão. Então, quando a substância começa a fundir, o gelo começa a derreter, eu disse para vocês que ele não vai derreter instantaneamente. Ele começa a derreter gradualmente. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter, durante a fusão, água no estado sólido e água no estado líquido ao mesmo tempo. Parte da água derreteu, parte da água ainda está derretendo. Então, nós temos a substância nos estados sólidos mais líquidos. Então, você tem sólido e ou líquido. É o que a gente costuma expressar. Sólido e barrinha ou líquido. Significa que você pode encontrar a substância tanto no estado sólido quanto no estado líquido ou nos dois estados ao mesmo tempo. E se eu quiser calcular essa quantidade de calor desse ponto aqui, do início da fusão até o final da fusão, eu vou calcular em cima do calor latente, que a substância aqui está apenas afastando as moléculas com a quantidade de calor recebida. E aí você vai usar Q é igual a M vezes L. Enquanto que aqui, para achar essa quantidade de calor inicial, eu usei mc ΔT, calculei em cima do calor específico. Aqui eu vou usar Q é igual a M vezes L. Vou calcular em cima do calor latente, porque está mudando de fase, é a fusão. Depois que a água derreteu, você tem a última grama de gelo derretida totalmente, a temperatura da substância líquida agora começa a subir. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, até atingir 100 graus Celsius. Por que 100 graus? Porque 100 é o ponto de ebulição da água. Então, até esse trecho aqui, onde está essa linha pontilhada, início da vaporização, a água ela volta a ter calor específico, porque ela já derreteu, e aí a substância pega, devido à sua temperatura, ela pega a energia calorífica e utiliza novamente para agitar suas moléculas, fazendo a temperatura aqui nesse trecho 3 do líquido subir até atingir 100 graus, tá? Então, nesse trecho aqui 3, nós temos a água no estado líquido. Se eu quiser calcular a quantidade de calor do final da fusão até o início da vaporização, que é a quantidade de calor recebido durante o estado líquido,
eu vou usar MC ΔT, porque eu tenho que calcular em cima do calor específico, já que está ocorrendo variação de temperatura, certo? Depois, atingiu 100 graus. O que vai acontecer? As moléculas param de se agitar, porque atingiu o ponto de ebulição da substância, e, consequentemente, você vai ter a vaporização. Nesse caso, as moléculas apenas se afastam. Você vai calcular essa quantidade de calor do início até o final da vaporização, que corresponde a esse trecho aqui, ó. Você vai calcular em cima do calor latente, ΔQ é igual a ml, e nesse trecho aqui, no qual ele está vaporizando, você tem água tanto no vapor, no estado de vapor, quanto no estado líquido. Então, a gente costuma dizer que está no estado líquido e ou gasoso. Você pode encontrar água no estado líquido, ou água no estado de vapor, ou nos dois ao mesmo tempo. Tá certo? E após vaporizar totalmente a água líquida, a última grama de água líquida virar vapor, aí sim a temperatura de vapor vai subir de 100 para 105, 110, 115, até atingir 120 graus o vapor da água, que é o que está ocorrendo aqui nesse gráfico com essa substância. Atingiu 120 graus, você tem aqui, do final da vaporização até atingir 120 graus, novamente calor específico. As moléculas voltam a se agitar para a temperatura subir de 100 para 120. Então, se eu quiser calcular essa quantidade de calor do final da vaporização até os 120 graus, que seria esse pedacinho aqui, a quantidade de calor vai ser dada em cima do calor específico. ΔQ é igual a MC ΔT novamente. Tá certo? Então, o gráfico mostra para a gente o quê? Você tem a substância no estado sólido, fusão, líquido, vaporização e vapor gasoso. Tá certo? Então, você tem o gráfico mostrando os estados físicos da substância. Então, uma curva de aquecimento, ela pode demonstrar os estados físicos da substância. Sólido, fusão, sólido mais líquido, sólido e ou líquido. Líquido, vaporização, que é vapor mais líquido, ou vapor e ou líquido. E vapor, tá certo? Agora, tomem bastante cuidado com as perguntas. Ele pode perguntar qual o estado físico que se encontra a substância nos pontos 1, 2, 3, 4 e 5 do gráfico. Qual seria a resposta correta? Você vai ter que determinar os estados físicos em todos os trechos que ele pediu. Por exemplo, o estado físico em 1 vai ser sólido, tá certo? Qual vai ser a resposta do 2, do 3, do 4 e do 5, gente? Bora, abram aí o microfone e respondam. Quero a participação de vocês. Vocês estão muito apáticos ultimamente. Vamos lá. Bora, terceiro ano. Abra o microfone aí e me fala. No 1 eu já disse que está no estado sólido. 2, 3, 4 e 5. Quais são os estados físicos? Bora, estou esperando. Vamos lá. É só olhar no gráfico e dizer. Vamos, meu povo. Abra o microfone aí. 2 está passando para o líquido. Sim, mas qual é o estado? Qual é o estado físico, Matheus? Está Não no ouvi. Oi? Repete, por sólido. favor. Não ouvi, cortou aqui. Sólido. No 2 ele está no estado sólido? Sólido mais líquido. Sólido mais líquido, tá, Matheus? Ele pode estar tanto no sólido quanto no líquido, ou nos dois ao mesmo tempo, tá? No 3 está em que estado? Líquido. Líquido. No 4, Vapor ou líquido. Mas isso, vapor e líquido, e ou líquido.
ele pode estar só no estado de vapor, ele pode estar no estado de vapor e líquido, e ele pode estar só no estado líquido, tá? E no 5 está no estado de vapor. Então, por que isso? Porque eu perguntei qual o estado físico, tá certo? Se eu perguntasse qual a transformação que estaria ocorrendo em cada etapa, aí você iria falar, ó, aqui você tem variação de temperatura, calor específico, aqui você tem mudança de estado físico, fusão, aqui você tem líquido, calor específico, vaporização e vapor. Então, se eu pergunto qual o estado físico da substância, em 1, 2, 3, 4 e 5, eu tenho que responder sólido, sólido e ou líquido, líquido, vapor e ou líquido e vapor. Se eu pergunto qual o estado, qual a mudança de estado que está ocorrendo em cada trecho. 1, a substância não sofre mudança, está unicamente no estado, exclusivamente no estado sólido. 2, está ocorrendo fusão, passagem de sólido para líquido. 3, está exclusivamente no líquido. 4, está ocorrendo transformação, passando de vapor para líquido, vaporização ou ebulição. E 5, está no estado de vapor. Se eu perguntar ainda qual o tipo de calor que existe nos trechos 1, 2, 3, 4 e 5, você vai falar. No 1, que está no estado sólido, está ocorrendo variação de temperatura, nós temos calor específico. No trecho 2, está em fusão, nós temos mudança de estado, nós temos calor latente. No 3, volta a ter variação de temperatura, novamente calor específico. No 4, está ocorrendo vaporização, nós teremos calor latente. E no 5, que tem variação de temperatura, volta a ter calor específico. Tá certo? Então, são várias perguntas. Tá certo? Veja bem, estão me perguntando aqui, a questão tem que dar essa informação? Não. A questão, ela tem que fazer a pergunta. Do jeito que eu fiz aqui. Eu fiz 3 perguntas diferentes. Tá? Quais os estados que se encontram? Tá certo? Qual o tipo de calor que você tem e qual a fase que se encontra a substância. Então, são 3 perguntas diferentes. Você vai identificar na pergunta o que ele está pedindo e responder de acordo com o que ele está pedindo. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque muitos alunos costumam fazer o seguinte, ó. Eu pergunto qual o estado físico das substâncias, nos trechos 1, 2, 3, 4 e 5. Aí o aluno responde sólido, fusão, líquido, vaporização e vapor. Acertou a questão? Não. Por quê? Fusão não é estado de matéria. Vaporização não é estado da matéria. Fusão é uma transformação. Vaporização é uma transformação. Então, se eu pedir os estados que se encontram, os estados físicos, sólido, como os colegas responderam aí, sólido, sólido e ou líquido, ou sólido mais líquido, líquido, vapor mais líquido, ou vapor e ou líquido, e vapor. Aí você respondeu me dizendo quais os estados que ele se encontra. Entendeu a diferença? Então, prestem bastante atenção na pergunta. Fusão, vaporização não é estado físico, é mudança de estado. Durante a fusão, ele vai estar no estado sólido e ou líquido. Durante a vaporização ou ebulição, ele vai estar no estado gasoso e ou líquido. Então, bastante atenção na hora de responder isso aí, tá? Bom, o que a gente observa no gráfico, fazendo analogia aqui com a mudança de temperatura? A temperatura do gelo sobe de menos 20 para 0, trecho em que nós temos o calor específico, variação de temperatura. O gelo, atingiu 0 graus, inicia-se a fusão, tá? E aí nós teremos o calor latente. Durante a fusão, toda a energia do calor, ela é utilizada para afastar as moléculas. Então, você observa aqui, ó, aqui no trecho 2, o gelo está passando para a água, está derretendo,
mas você não tem variação de temperatura. 0, 0, 0, a temperatura final da água é 0. Só depois que o gelo derreteu, como eu disse para vocês, inicia-se o processo 3, que seria o quê? O aquecimento da água líquida agora. Então, a água vai ser aquecida, desculpe, até atingir 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água. Quando, novamente, ela estabiliza a temperatura no trecho 4 e o vapor inicia-se, desculpe, o líquido inicia a transformação para vapor. E aí você vai ter aqui a temperatura do líquido estável a 100 graus, as moléculas apenas se afastando para o líquido virar vapor d'água até o final da vaporização. Só depois que a última grama de água líquida virar vapor é que você terá a temperatura do gás subindo novamente no trecho 5 até 120 graus. Beleza? Ficou claro isso aí? Então, Ficou. durante a fusão, a temperatura não sobe, você vai ter gelo a 0 graus no início da fusão, só gelo, água líquida e gelo a 0 graus durante o processo, que o gelo está derretendo gradualmente, e depois você vai ter no final água a 0 graus, exatamente no fim da fusão, final da fusão. Água a 0 graus. A mesma coisa ocorre com a vaporização. Desculpe. A água atingiu 100 graus, começa a vaporizar, o líquido vai se transformando em vapor e durante o processo você tem água a 100 graus, água líquida a 100 graus e vapor a 100 graus. No final do processo, final da vaporização, você vai ter vapor d'água a 100 graus, totalmente a 100 graus, vapor. Só que depois, qualquer calor que você forneça vai elevar a temperatura do gás acima de 100 graus. Tá certo? Bom, como eu havia dito para vocês, toda substância apresenta dois valores de calor latente. Um calor latente para fusão e outro calor latente para vaporização. Obviamente, a quantidade de calor latente de vaporização é maior porque a temperatura de ebulição é sempre maior do que a temperatura de fusão para qualquer substância, já que as moléculas ela têm que se afastar ainda mais. Então, ela vai precisar de uma quantidade de calor maior, consequentemente, vai atingir isso a uma temperatura maior. Nós teremos, então, no caso da água, o calor latente de fusão da água de 80 calorias por grama. Esse é o único valor de calor latente que vocês têm que saber de cor, o da água. Os valores da água você tem que saber de cor. Então, 80 e 540. 80 é o calor latente de fusão e 540 é o calor latente de vaporização da água. 80 calorias por grama e 500 calorias por grama, tá? Quando você afirma que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, o que significa isso? Significa que para você derreter 1 grama de gelo, tá? Ou para solidificar 1 grama de água, eu disse para vocês que é a mesma coisa, a diferença é que em uma você cede calor e na outra você retira. Então, na fusão, você quer derreter o gelo, você vai fornecer calor. Na solidificação, ao contrário, você quer congelar o líquido. Então, você vai retirar calor. Isso quer dizer que você tem 1 grama de gelo, para derreter você tem que fornecer 80 calorias de calor. Já se você tiver 1 grama de água e quiser solidificar, fazer essa água voltar para o estado de gelo, para o estado sólido, você deve retirar 80 calorias de calor. Já o calor latente de vaporização, a mesma coisa, só que com valor maior. Cada grama de água líquida para virar vapor d'água precisa receber 540 calorias. Da mesma forma que se você quiser pegar o vapor d'água e condensar, você vai ter que retirar essas 540 calorias por grama de vapor. Ou seja, se eu tenho 1 grama de vapor d'água a 100 graus, se eu retirar 540 calorias dele,
vai virar 1 grama de água líquida a 100 graus também. Beleza? Então, esse é o valor dos calores latentes, tá? Esse resumo aqui, eu vou postar para vocês também hoje lá, junto com o link da aula, tá certo? Com o link das aulas. E complementa o resumo de calor específico, o calor sensível que eu passei para vocês. Beleza? Alguma dúvida sobre o calor latente, gente? Não. Tranquilo? Ótimo. Então, vamos lá. Nossa parte final de calorimetria, esse resumo também vou postar para vocês lá, junto com o de calor latente. Mas isso é só um complemento, lembrando para vocês que isso é só um complemento. Vocês devem continuar estudando pelo módulo de vocês, tá? O conteúdo está todo no módulo. Os resumos eu passo só para auxiliar, para poder complementar os estudos, para você ter algo a mais para estudar. Assim como as listas. Então, eu recomendo que vocês façam os exercícios do módulo e qualquer dúvida, qualquer questão do módulo que teve dificuldade ou não conseguiu fazer, manda lá para mim pelo WhatsApp, que a gente vai corrigir, responder, orientar vocês para responder as questões. Tá certo? Então, pode abrir o módulo lá na parte de calorimetria, assim como vocês fizeram com dilatações, com as outras, e responder além das listas que eu passo. Amanhã eu vou postar uma lista sobre calor latente e curva de aquecimento para a gente responder, tá certo? E corrigir na próxima semana. Né? Lembrando que essas questões também vão envolver a potência de uma fonte calorífica que eu falei ontem para vocês, tá? Bom, então vamos lá. Aqui é aquela parte de mudança de fases que a gente já falou, fusão, vaporização, liquefação e solidificação, que a gente tem que saber. Então, observe a curva de aquecimento abaixo. Temos representados 3 estados físicos e 2 mudanças, tá? Então, a curva de aquecimento ou de resfriamento da substância, a gente tem a representação de todos os estados de agregação molecular, todos os estados físicos da matéria, como eu já havia mostrado para vocês anteriormente, sólido, líquido e gasoso, tá? E os tipos de calor em cada fase. Calor específico, calor latente, calor específico, calor latente, calor específico. Então, uma curva de aquecimento ou uma curva de resfriamento, ela permite que a gente possa identificar essas características que eu citei para vocês. Tanto o estado, quanto o tipo de calor, tá? Quanto a fase que se encontra a matéria em cada momento do gráfico, tá? Esse gráfico é exatamente igual ao do outro resumo. Você tem aqui uma curva de aquecimento da água, tá? Você sabe que é água porque menos 20 está fundindo a zero, então a fusão de 0 graus é água, sobe para 100 graus, então aqui tem um ponto qualquer acima de zero, pode ser os 100 graus, e depois atingindo o vapor a 120, tá? O diagrama abaixo, ele já representa a temperatura de uma substância inicialmente sólida em função do tempo, recebendo o calor de uma fonte sob pressão constante. Isso quer dizer o quê? Que outra substância qualquer vai apresentar uma curva de aquecimento, similar à curva de aquecimento da água. Porém, essa curva de aquecimento ela vai ser diferente. Ela é semelhante, mas vai ter valores diferentes. Por quê? Porque cada substância tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição diferente da outra. Logo, você não vai conseguir traçar a curva de aquecimento igual. A curva de aquecimento é única para cada substância, assim como a de resfriamento. Então, essa aqui é uma curva de aquecimento da substância, tá certo? E nessa curva de aquecimento, você pode afirmar sem sombra de dúvidas que essa substância não é a água. Ah, professor, por que não é água? Estou com problema de iluminação aqui que ainda não consegui resolver. Acho
que assim fica melhor um pouco. Depois eu vou instalar a iluminação aqui para melhorar. Então, o que acontece? A água, a temperatura da água abaixo de 0 é sólido, como está aqui, beleza. A água começa a fundir a 0 graus, como está aqui, beleza. E por que eu estou falando que essa substância não é água? Essa substância não é água porque, apesar de entrar em fusão a 0 graus, você observa que o ponto de ebulição foi 60 graus. A água ela pode vaporizar a 60 graus, gente? Não. A água a 60 graus ainda está no estado que? Líquido. O ponto de ebulição da água é 100 graus. Então, essa substância é uma outra substância que não é a água. Por quê? Porque ela sofre fusão. Apesar de coincidir com 0 graus, a ebulição dela ocorre a 60 graus. Então, não pode ser água. Tá? Então, o que a gente observa nesse diagrama? Que você tem uma representação similar ao diagrama da água, ó, é semelhante, porém você tem valores diferentes. Então, o valor do ponto de ebulição aqui, no caso, foi diferente do da água. Então, o que a gente diz aqui? Ó? Observe que no trecho AB, ela se encontra no estado sólido, no trecho BC está mudando de fase a fusão, tá? Sua fusão ocorre a 0 graus. No trecho CD, ela está no estado líquido, variando a temperatura. No trecho DE, ela volta a mudar de estado, vaporização. Porém, a temperatura é de 60 graus, como indica o gráfico. E acima disso, de 60, ela está no estado gasoso. Então, a gente pode afirmar, sem sombra de dúvidas, que não é água, pois a água não vaporiza a 60, como eu disse para vocês, vaporiza a 100 graus. Tá certo? E aí você pode traçar a curva de aquecimento para qualquer substância. É só você conhecer o ponto de fusão e de ebulição. Né? Então, por exemplo, uma barra de chumbo. O chumbo, se ele está, sei lá, 25 graus Celsius, ele está no estado sólido. E aí você aquece até 327 graus, você vai ter a temperatura da barra de chumbo subindo. Então, seria isso aqui, ó. Você tem um gráfico, vou fazer aqui rapidinho um esboço para vocês entenderem. Você tem um gráfico aqui. Nesse gráfico você tem a temperatura versus a quantidade de calor. E aí, imagine que a temperatura fosse aqui de 20 graus, sei lá, aí a temperatura do chumbo ia subir até atingir o ponto de fusão do chumbo. Ave Maria. Tem que ser uma reta, viu, gente? Então, você teria aqui a temperatura da barra de chumbo subindo. Cadê o lápisinho aqui? De 25 até 327, por exemplo. Depois ela iria estabilizar. Desse trecho aqui até esse teria que ser uma reta. E aí ela estaria fundindo. Mas fundindo a quanto? A 327 graus. Então, passou de 20 para 327 de temperatura. E aí você teria a substância sólido, fusão, depois atingir o líquido até atingir a temperatura de ebulição e você traria uma curva semelhante a essa curva aqui, certo? E se a curva fosse de resfriamento? Imagine essa mesma situação aqui e aí você teria para a água uma curva de resfriamento. Imagine essa mesma situação, só que agora você pegaria o vapor da água e iria resfriar até menos 20. Ao invés de aquecer, você pegaria o vapor e resfriaria até menos 20. O que iria acontecer? O gráfico ia ficar assim, ó, a curva de resfriamento seria assim, ó. Cairia a temperatura inicialmente de 120 para 100, depois estabilizaria, que estaria liquefazendo, tá? Considere que isso aqui seja uma reta. Depois a temperatura do líquido iria baixar até 0 graus, depois iria ocorrer a fusão, depois a temperatura iria cair até atingir menos 20 graus.
Então, aqui você tem de vermelho a curva de aquecimento da água. E se você quisesse fazer a curva de resfriamento do vapor para esse mesmo intervalo de tempo de temperatura, seria traçado do jeito que eu fiz aqui, ó. Primeiro, retirei calor do vapor a 120 graus. A temperatura do vapor ia cair até 100. Quando chegasse em 100 graus, eu retiraria calor. Aí a temperatura estabilizaria em 100 graus, estaria mudando condensando, passando de vapor para líquido. Depois que condensasse totalmente, a temperatura do líquido iria cair até 0 graus, se eu continuasse retirando calor, e retirava o calor da água líquida a 0 graus, ela iria solidificar com a temperatura estável, e só depois da solidificação total, você teria a temperatura do gelo baixando até 20 graus. Essa seria a curva de resfriamento. Então, a curva de aquecimento vai estar virada para cima, a curva de resfriamento voltada para baixo. Seria a única diferença, mas indicaria as mesmas características. Isso pode ocorrer para a água, como eu fiz aqui, ou para qualquer outra substância, como eu tenho aqui. Eu tenho uma curva de aquecimento de uma substância qualquer que não é água, eu poderia traçar a curva para outra substância que fosse diferente da água também, a curva de resfriamento. Tá ok? E ainda, gente, existe um dispositivo chamado calorímetro. O que é isso? É um aparelho que você coloca duas substâncias para que haja troca de calor apenas entre as substâncias. Por quê? Porque se eu forneço calor para a água, e a água está dentro de um recipiente qualquer, quando eu fornecer calor para a água, parte desse calor vai ser perdido para o meio ambiente, vai ser dissipado para o meio ambiente. Concordam com isso? Então, forneci calor para a barra de gelo. A barra de gelo, ela está dentro de um recipiente. Quando derreter, vai ser líquido e não vai ter forma definida. Então, tem que colocar uma barra de gelo numa bandeja, senão a água vai escoar. Então, coloco a barra de gelo numa bandeja. Quando eu forneço calor para a barra de gelo, a bandeja também vai estar aquecendo. O recipiente também vai estar aquecendo. E, consequentemente, esse recipiente absorveu uma parte do calor que iria para a água. Então, se eu quiser calcular a quantidade de calor que a água recebeu, se eu jogar aqui nessa fórmula, ó, ΔQ é igual a MC ΔT, eu vou ter uma noção aproximada, não vai ser uma noção exata, porque eu não sei quanto o recipiente absorveu de calor para poder calcular. Logo, existem aparelhos, dispositivos, que são chamados de calorímetros, que são utilizados para medir essa troca de calor entre as substâncias. Por quê? Porque eles são isolantes térmicos, eles não absorvem calor. Alguns calorímetros não absorvem calor. Esses calorímetros são chamados de calorímetros ideais, tá? Eles são termicamente isolados, então não perde calor para o meio. Existe uma tampa e um termômetro. Você coloca o elemento aqui dentro, por exemplo, aqueço uma barra de ferro e quero um pedacinho de ferro e quero analisar a troca de calor que ele tem com a água. Tem aqui água no calorímetro, eu jogo, tiro a tampa, jogo um pedacinho de ferro aqui dentro e tampo. Aqui você tem um termômetro que vai registrar a temperatura de equilíbrio. Nesse caso, o calorímetro sendo ideal, você vai ter apenas troca de calor entre a água e a barra de ferro. Aí você vai conseguir determinar a quantidade de calor que foi cedida pela água, só pela barra de ferro, desculpe, só determinando a temperatura da água, a variação de temperatura da água. Isso daqui seria uma pá para misturar e facilitar a troca de calor entre as substâncias que estão dentro do calorímetro, tá? Nesse exemplo que eu dei, o ferro e a água, não vai ser necessário o misturador, porque o calor vai passar naturalmente do ferro para a água e rapidamente, já que a diferença de temperatura é muito grande. Tá certo? Mas na próxima aula a gente continua, vamos falar mais detalhadamente de calorímetro e eu vou passar exemplos com esses cálculos para vocês. Beleza? Meus queridos, nosso tempo está acabando, vai encerrar. Obrigado pela participação de vocês. Bom dia a todos aí.
Valeu? Até a Tchau, próxima professor. aula. Tchau, Tchau, tchau. professor. Tchau. Valeu, Carlão. Valeu, galera. Valeu, Obrigadão. professor. Até a próxima aula. Valeu.